Hello, people! Hoje meu papo é com você que está grávida ou que pensa em ficar gravidinha aí no futuro. Bom, ao longo desses mais aí de 28 meses de existência do Eikt, 38, se for pensar desde a gestação, né? Eu tenho muito conteúdo legal para dividir com vocês, um conteúdo muito rico. E hoje essa é a minha proposta para vocês, dar algumas dicas de Instagrams, de pessoas legais para seguir, de livros para ler que acalenta aí o nosso coraçãozinho materno, de sites, aplicativos, e vou falar alguns que eu gosto muito para vocês, tá bom? E coisas que toda mãe e toda família deveria sim ser avisada. Então, bloquinho e caneta na mão e vamos anotar. Hoje eu vou começar aqui com um assunto polêmico e mexeu muito comigo e que eu vou fazer um vídeo detalhado sobre isso. Hoje eu vou falar só por cima, mas aqui é sobre o puerpério. Você aí sabe o que é o puerpério? Formalmente, né, se você for pesquisar aí no Google, vai estar escrito que é desde a saída da placenta na hora do parto até a volta da menstruação. Mas o puerpério que eu quero falar pra vocês hoje é aquela fase aí que a mulher bate de frente aí com baby blues. E se você também não sabe o que é baby blues, já pesquisa aí porque você precisa saber. E que é uma fase não muito feliz, né? Que é uma fase sombria, fase solitária, é uma fase de muito choro, de muita emoção, de muita alegria. São muitas emoções juntas e misturadas e que confundem um pouco a cabeça da gente. E nessa fase, eu fui presenteada pelo meu marido por um livro que chama 60 Dias de Neblina. Tá aqui, ó. Esse aqui. Da Rafaela Carvalho, então eu quero indicar para vocês este livro, 60 Dias de Neblina. Ela também tem um muito legal que se chama Fase. Já segue ela no Instagram também, Rafaela Carvalho Escritora. E é um livro para você ler, aqui ó, já tem várias pagininhas marcadas aqui ó. Muita coisa legal que vale a pena você ler durante o seu puerpério. E eu me propus, depois que eu conheci esse livro, a toda mãe, amiga minha, que engravida, que tem bebê, eu vou lá, compro e presenteio, porque eu acho que é extremamente necessário a leitura desse livro, que deixa os nossos dias de puerpério mais leves, tá bom? Então já segue aí. Ela é maravilhosa, gente, simplesmente ela é inspiradora, ela é demais, sério. Outra dica que eu quero dar pra vocês são de 2 pediatras. Eu seguia muito no começo, quando o Eikt era mais bebezico assim, e que me ajudou muito nessa fase também. Um que é o meu pediatra, que ele fala muito através de memes e fica muito engraçado. É assim, são pediatras que deixam a nossa vida leve, engraçada, divertida, sabe? Falando a realidade, tá? E o Dr. Queiroz, Odilo Queiroz, que ele é muito engraçado também. Ele é super verdadeiro. Ele fala muito sobre o sono do bebê também. Ele põe as caixinhas ali nos stories. Eu lembro que eu não perdia um. Todo dia eu tava lá nos stories dele. Ele botava as caixinhas, a gente mandava a pergunta lá e ele sai respondendo, assim, muito engraçado e muito real, vale muito a pena seguir os dois também. Já outro assunto que vocês devem estudar, devem ler, estudar, se aprofundar, é sobre a esterogestação. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, acho legal você pesquisar. E hoje eu tô indicando aqui a doutora Silvia Maia, que ela é pediatra também e neonatologista. Ela fala de uma forma super divertida e ela fala sobre todos os assuntos relacionados a bebê e família. Ela tá aqui no YouTube como Crescer Humano. Vou deixar o link direto desse vídeo da esterogestação, que é importante vocês assistirem, mas ela tem muito vídeo, muito conteúdo importante. Outro assunto que eu quero falar pra vocês é um assunto delicado, que é sobre o sono do bebê. Eu não tenho muita coisa para indicar para vocês sobre esse assunto, mas o que eu quero falar é que euzinha aqui fiz 2 cursos online sobre o sono do bebê. Pois é, gente. Quando a gente não sabe muito sobre o assunto, quando a gente não tá dentro desse mundo, a gente fica meio assim perdida, sabe? Então, eu não gosto de ficar julgando porque eu mesma fiz 2 cursos. Eles não foram totalmente inválidos, não. Eu aprendi bastante coisa nos cursos, mas o que eu quero dizer pra vocês é que o sono dos bebês, o sono dos nossos filhos, não é uma coisa que você vai sair lendo lá na apostila, vai decorar, vai aplicar e vai funcionar. Não é assim, não é mágica, né? Você vai aprender algumas coisas, você pode aprender algumas coisas ali, usar no seu dia a dia, mas o que eu quero falar pra vocês e que é muito importante
é que não existe uma regra dura, uma regra fixa sobre isso, sabe? Eu ganhei um livro também sobre o sono do bebê, não vou falar o nome, mas é um livro triste, gente, um livro muito triste, que só de ler assim, ai, me apertava o coração. Enfim, é um livro que eu não recomendo, não acho legal esse tipo de criação, acho que não vale a pena, porque você vai criar um bebê inseguro, né? Um bebê que não pode contar muito aí com os pais. E, gente, se a maternidade pôde me ensinar uma coisa, é que nós não podemos controlar tudo. Nossos filhos estão aí para provar isso pra gente. São seres humanos, com vontade, com desejos, com dores, com todo tipo de sentimento que a gente tem. Então, assim, calma, respira, não pira. Seu filho vai dormir, ele não vai ficar dormindo até os 20 anos com você na mesma cama, fica tranquila. Não ouça muitos palpiteiros, siga seu coração. É uma coisa que eu posso falar pra vocês. O Eikt, ele sempre dormiu muito bem à noite. O problema era de dia, que ele não tirava as sonecas de dia. E eu surtava, porque eu aprendi que o bebê tem que dormir pra poder desenvolver. E eu pensava, meu Deus, meu filho não tá dormindo, ele não vai desenvolver, e vai ser tudo culpa minha, porque eu não consigo fazer meu filho dormir, todo bebê dorme. Meu Deus, as mães falam que o bebê dorme 3 horas por dia, porque que o meu dorme só 30 minutos. Eu simplesmente tava pirando. Mas à noite o Eikt sempre dormiu bem. Tanto que dormia no berço desde sempre. E aí, a gente tá numa fase aqui que ele dorme a noite inteira. Ele vai dormir 9 da noite, acorda 7h30 da manhã. Ele sempre foi um bebê que acordou muito cedo, 6, 6h30. Agora ele tá na fase que acorda 7, 7h30. É um horário show de bola pra gente aqui em casa. E aí tem noites que eu vou dormir e que eu sinto muita falta, assim, que eu fico pensando, ai, tomara que ele acorde. Porque quando ele acorda, ele vem pra minha cama e a gente dorme todo mundo junto aqui. Tem dias que eu rezo pra ele dormir no berço, tem dias que eu fico pensando, ai, tomara que ele acorde pra ele vir aqui, pra eu dar aquele chameguinho e ficar dormindo com ele. Por isso que eu adoro quando a gente vai pra Indaiatuba. Porque lá a gente dorme todo mundo na mesma cama. Põe uma cama de casal, a de solteiro, tudo junto encostado na parede. Dorme todo mundo junto e a gente dorme super bem. Então, fica tranquilo, seu filho vai dormir também, tá bom? Só por favor, não deixe ele chorando sozinho, ele vai se sentir abandonado. Mostre que ele tem uma mamãe, um papai, uma pessoa que ele pode contar. Próximo assunto, a amamentação. Bom, como alguns de vocês já sabem, eu tive bastante dificuldade no começo para amamentar. Eu quero fazer um vídeo também mais extenso falando sobre isso, mais detalhado. Hoje eu vou falar mais ou menos por cima. Mas vocês precisam estudar, vocês devem ler, se informar, assistir vídeos, tudo em torno sobre a amamentação também. Eu, por exemplo, quando fiz meu enxoval, saí comprando um monte de coisa, mamadeira, bico. Bico eu falo que é chupeta, né? Muita gente chama de chupeta, eu chamo de bico. Bico, mamadeira, um monte de coisa, kit completo, né? Eu imaginava que todo bebê usava esse tipo de coisa, né? E não é bem assim, né, minhas amigas? Porque o bico de silicone, esse bico que é mais molinho, sem ser esse bico rígido, até desde mamadeira, chupeta, copinho, esses bicos, eles são bicos que podem confundir a amamentação. Pode causar confusão de bico e pode causar o desmame prematuro. E isso ninguém te contou, né? E hoje no Brasil a média de aleitamento materno são de 54 dias. Duro, né? O recomendado são de 6 meses de aleitamento de livre demanda, né? E depois, quando começa a introdução alimentar, por pelo menos até os 2 anos de idade. E para isso acontecer, a mãe e o bebê, eles precisam ter uma rede de apoio espetacular, porque sozinha é muito difícil. Gente, maternidade é vixe atrás de eita, por alguns motivos, né? Ela pode ter dificuldade de amamentar no começo. Eu, por exemplo, fiquei 1 mês e meio para me adaptar a essa fase. Ela pode ter aqueles palpiteiros de plantão no ouvido dela. Ai, mas esse bebê tá com sede, dá água pra ele. Gente, esse bebê tá com fome. Ele tá toda hora pedindo peito. Ai, seu peito tá murcho. Será que tem leite ainda? Fora que muitas mães voltam a trabalhar antes dos 6 meses de vida do seu bebê. Tirar leite, né, ordenhar no trabalho é super difícil, super complicado. Armazenar, fazer com que a pessoa que esteja oferecendo esse leite aí pro seu filho ofereça de forma correta, por exemplo, sem mamadeira, para evitar a confusão de bico. Enfim, é um mundo de coisas e você precisa saber disso. Se você puder, converse com uma consultora aí de amamentação. Eu tenho 2 Instagrams para indicar para vocês. Uma é
Amamente Bem, que eu sigo. E a outra que me indicaram agora faz pouco tempo é a Camila Pivetta, que o arroba dela tá aqui, ó, Camila Pivetta Amamentação. Então segue porque tem informações reais, tem informações sérias e que valem muito a pena, tá bom? Ah, e antes que eu me esqueça, TT também é carinho, é aconchego, é segurança, é confiança, é chameguinho. Então dê muito colo e dê muito TT ao seu filho. Agora, outro assunto que eu quero falar pra vocês é um assunto que eu gosto muito, que é sobre os saltos de desenvolvimento do bebê. Nossa, mas o que é isso? Saltos de desenvolvimento do bebê? Eu, por exemplo, nem sabia que existia. Eu fui saber ao longo dos meses aí. Eu quero indicar pra vocês hoje um aplicativo que ele é pago, mas que, na minha humilde opinião, é um aplicativo que vale muito a pena, que chama Semanas Mágicas. Esse aplicativo, gente, é muito bacana porque ele tem muito conteúdo, tem muita informação. Você vai poder acompanhar o desenvolvimento do seu filho através das semanas. E às vezes você se pega assim numa noite que, meu Deus, o meu filho não dorme, o meu filho só chora, eu não sei o que tá acontecendo, ele desperta várias vezes à noite, eu tô ficando doida. E aí você vai lá, vê no aplicativo, ele te mostra que na verdade o seu filho tá passando por uma fase de desenvolvimento, que a gente chama de salto de desenvolvimento. E aí, seu coração fica mais tranquilo, fica mais aquecidinho, por quê? Você vai entender que o seu filho, ele está nada mais nada menos que se desenvolvendo, ele está aprendendo, por isso que ele está passando por essa fase difícil. Muitas vezes o que eles aprendem durante o dia, eles reproduzem à noite. Por isso que às vezes você vai lá, o seu filho não tá nem acordado. O seu filho tá dormindo, mas ele tá chorando, tá fazendo os movimentos de às vezes querer pegar, porque ele tá aprendendo a pegar, a segurar, ele tá aprendendo a montar bloquinhos, ele tá aprendendo a pensar e raciocinar do jeitinho dele. E aí você vai ficar um pouco mais tranquila. Olha, gente, eu sei que tem muita coisa que a gente precisa aprender na maternidade, tem muita informação. E vocês vão aprender, fiquem tranquilas. Se eu puder dar uma dica hoje, aproveitem esse momento que vocês estão com eles aqui, guardadinhos dentro da barriguinha, para vocês absorverem e aprenderem o máximo de coisas que vocês puderem. Porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, não é mesmo? E por último, e não menos importante, eu quero falar para vocês sobre a criação com apego. Tem muitos palpiteiros aí que ficam falando que é ação dos mimimis, né? Mas não é verdade. Porque se queremos um futuro melhor com pessoas melhores, a gente precisa começar isso logo. Você precisa começar a criar pessoas melhores, seres humanos melhores, que se sintam acolhidos, que se sintam seguros, que se sintam confiantes, que se sintam estimulados aí atrás da curiosidade deles, e não crianças que são simplesmente são punidas, abusadas, que são ofendidas, que se sintam recuadas com medo. Não é apanhando que a gente aprende e não é batendo que a gente resolve os nossos problemas. Porque se a criança pensa assim, poxa, se meu pai, minha mãe aí, as pessoas que cuidam de mim, que me amam, que me protegem, elas me educam desse jeito, dessa forma, ela cresce pensando que vai resolver os problemas dela dessa forma, batendo, gritando, sendo abusivo. Nós precisamos ser os exemplos dos nossos filhos. Por isso que quando a gente tem filho, a gente se sente na obrigação de sempre querer ser um ser humano melhor, porque a gente quer ser um exemplo melhor para os nossos filhos, para no futuro os nossos filhos também serem pessoas melhores. Enfim, hoje eu quero dar a dica para vocês seguirem o arroba do Paizinho Vírgula. Já segue no Instagram, já segue no Spotify, que ele tem um podcast do Paizinho Vírgula e do Tricô de Pais, que é muito engraçado. Se divertem muito e aprendem muito. E vocês vão entender que é tudo a mesma coisa. Só muda de casa, filho, família, mas que está todo mundo na mesma aí. E que você começa a se sentir mais seguro e mais feliz por isso. Além do mais, o Thiago Queiroz, ele tem esse livro aqui, ó. Abrace Seu Filho. Que é a história dele, da infância dele, com o pai dele. E como isso refletiu hoje na educação dos filhos dele. Então, esse livro aqui vale muito a pena também, junto com outro livro que eu quero falar pra vocês, que é da Elisama Santos. Já segue ela aí também no Instagram, Elisama Santos. Ela também tá direto aí no podcast do Paizinho Vírgula, que eu acho muito engraçado. Até esses dias eu escutei um podcast deles e eu dei muita risada, porque a Elisama, ela é escritora, ela é psicanalista, é uma mulher incrível, assim. E ela contando a história dela com os filhos dela, eu me vi muito nessa história, sabe? Então você fica com esse negócio, sabe? Poxa, não é tão diferente assim, sabe? Você dá risada e você vê que
as coisas são bem por aí, é a vida, é a maternidade em si. Então, esse livro também recomendo, Educação Não Violenta, da Elisama Santos. E eu acho que é isso, gente. Acho que eu já falei bastante por aqui hoje, né? Falando assim, às vezes, pode ser que as pessoas se assustem, né? Principalmente quem não é mãe ainda. Por isso que eu acho que não é tão falado assim essas coisas. Por isso que eu não sabia tanto essas coisas. Mas eu acho que são necessárias, porque pelo menos você entra um pouquinho mais preparada nesse mundo, né? Ai, gente, a vida da maternidade é uma maravilha, é uma delícia. Eu tô cansada de falar pra vocês aqui que cada fase do Wake é uma fase melhor que a outra. Eu falo, essa fase é muito boa, gente. Daqui a pouco, de novo, essa fase aqui é muito boa, não quero que passe nunca. O Wake tá numa fase, assim, maravilhosa, que é de falar muito, que é de contar história, que é entender já do mundo, assim, sabe? Dele querer dividir com a gente o dia dele. Tem uma situação que eu passei esses dias com ele lá em Dayatuba, que eu fui rezar pra ele na hora de dormir, e toda vez que eu deito com ele pra rezar, eu falo assim, obrigado, Deus, por mais esse dia. Eu falo como se fosse ele, sabe? Hoje eu andei de bicicleta, eu passei não sei o quê. Aí quando eu fui começar a falar assim, obrigado, Deus, por mais esse dia, eu tô aqui na casa da Batian, aí ele, eu andei de bicicleta, eu vi o galo, ele começou a falar assim, sabe? Meu, isso é incrível, gente, isso não tem preço que pague, não tem. Me emociono, porque assim, fico lembrando das histórias, né? A gente é muito carinhoso aqui em casa, ele é muito carinhoso, ele é extremamente carinhoso, muito querido, abraça, beija. E agora ele aprendeu a falar assim, mamãe, te amo muito, ele fala assim, te amo muito. Meu, é a coisa mais linda desse mundo, então, tenham filhos! Não, tô brincando. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria muito de desejar que todo mundo aí, toda mãe que tá grávida hoje ou que pensa em engravidar, quero desejar muito que vocês tenham uma rede de apoio, assim, sensacional. Porque é muito necessário pra gente criar os nossos filhos hoje, a gente precisa de uma tribo aí em volta. Seja seu companheiro, seu parceiro, que seja sua mãe, sua avó, sua sogra, seu pai, sua irmã, sua melhor amiga, uma pessoa que pode te dar uma mão, uma profissional, ou até mesmo aquele grupo de mães no WhatsApp, né, que faz toda a diferença. No meu caso, fez toda a diferença. Eu tô muito feliz de poder dividir esse vídeo com vocês, com tanta informação bacana que eu adquiri ao longo desses meses. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quero pedir para vocês me falarem sobre o que mais vocês gostariam de saber. Eu quero muito falar para vocês sobre dois assuntos. Um é o meu puerpério, outra é sobre a fase da amamentação que eu tive dificuldades. E eu acho que é isso. Se vocês gostaram do vídeo, do conteúdo, dá o seu like, deixa o seu joinha aí, compartilha o vídeo que é muito legal, convida alguém para seguir o canal, para conhecer o canal. Um grande beijo e até mais.